Para o notebook já já. João 20, 19 a 23, diz assim a palavra do nosso Senhor. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração. Nós estávamos numa sequência em Lucas, mas nós mudamos para João nesse domingo, no texto da ressurreição de Jesus Cristo, a aparição de Jesus Cristo depois de ressurreto. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai de graça, nós estamos diante da sua presença nesta manhã e nós consagramos esse momento, o momento da pregação da sua palavra diante do seu altar, para que o Senhor fale conosco, use a minha vida apesar de mim e que seja mais um lembrete daquilo que nós estamos experimentando, vivenciando, desfrutando nessa manhã, a lembrança de que a morte não foi capaz de reter Jesus Cristo dentre os mortos, mas Ele ressuscitou. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Assim nós agradecemos e colocamos esse momento diante do teu altar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje pela manhã eu tive um momento de reflexão. Geralmente, Páscoa, Natal, momentos festivos que nos remetem a algo que constantemente nós conversamos na igreja, nós nos lembramos na igreja, doutrinas, a essência da natureza da obra de Cristo, esses momentos culturais que nos lembram a respeito da nossa fé, eles me fazem reflexivos, porque eu acho muito interessante e intrigante o fato da nossa fé, a experiência da nossa fé, transcender em algum momento os limites da igreja. Por mais que lá fora seja adulterado um pouquinho o elemento principal, a natureza da festividade do dia de hoje, e nós sabemos bem disso, mas ainda assim, o próprio termo, o termo da celebração, ou seja, o nome, o título, a Páscoa, é algo que nasceu da nossa fé, algo que nós conversamos constantemente, todos os domingos, e para nós que somos seres espirituais, nós constantemente, de segunda a segunda, nós nos lembramos dessas realidades, e eu acho muito intrigante, quando a nossa fé ela transcende de forma tão bonita, tão bela, os limites das paredes da igreja. Então todas essas festividades, esses feriados, quando eles transcendem os limites da igreja, eles me fazem refletir muito, fico muito reflexivo. Tem gente que acordou hoje muito feliz, né? Esse é a primícia natural do coração de quem gosta de celebrar esse dia com felicidade, ou seja, na sexta-feira a gente se entristece um pouco, a gente se lembra, a gente se constrange diante do sacrifício de Cristo na cruz, e hoje é dia de alegria, mas eu sempre fico muito reflexivo. Mas como eu disse, para outras pessoas, o propósito, a natureza do feriado é outra. Teve gente que acordou hoje, eu já vi no Instagram pela manhã, e a primeira coisa que fez foi acordar cedinho antes dos filhos, preparar a casa com pegadinhas de coelho, para que as crianças fossem em direção ao seu presente, seu ovo de Páscoa. Não estou dizendo se é certo ou errado. O que eu quero mostrar para os irmãos é que, geralmente, o propósito ou o significado de uma data, de um evento, de uma música para você e para mim, ele vai nos levar a tomar decisões, atitudes e ter sentimentos distintos. Tem gente que acordou feliz, tem gente que acordou reflexivo, tem gente que acordou, preparou a casa para que os filhos pudessem ter uma surpresa. Por quê? Porque o dia tem significados diferentes. Essa data tem objetivos e significados diferentes. E quando eu olho para esse texto que nós lemos em João, ele me faz refletir em
o que significou para aqueles discípulos a morte de Jesus. E como é que a gente pode descobrir o que foi a morte de Cristo naquele tempo, e depois o que foi a ressurreição desse Cristo nesse momento da história, quando ela aconteceu, quando aqueles que estavam com Ele, caminhando com Ele, experimentaram e vivenciaram esse momento extraordinário, exponencial para a nossa fé, para a fé cristã. Isso é muito interessante. João relata como foram os primeiros sentimentos e as primeiras atitudes dos discípulos. Por isso eu mudei de Lucas para João no dia de hoje, porque João, ele traz algo a respeito do sentimento desses discípulos. E a Bíblia vai dizer, João vai dizer, que esses primeiros movimentos desses discípulos mostraram e nos mostram até hoje que eles não criam na ressurreição de Jesus. Isso é muito importante. Discípulos que caminharam com Jesus, que conheceram Jesus, que viram milagres, que viram coisas extraordinárias, eles não botavam fé na ressurreição de Jesus. E qual é o exemplo bíblico que nos mostra isso? Eles estavam trancados nas suas casas com medo. Depois a gente vai lembrar de Lucas 24, falando de dois ainda que foram para um caminho, para uma outra cidadezinha, mudar de emprego, mudar de vida, fugindo de Jerusalém, lugar que eles tinham que ficar, caminhando para uma nova terra, para uma nova experiência de vida. Mas esses aqui que João está tratando em João 20, eles estavam trancados, amedrontados, e não é por menos. Nós caminhamos em Lucas e nós vimos que o sentimento era de batalha, o sentimento era de guerra, ao ponto de Jesus ser crucificado, julgado, depois de muitas discussões com os líderes religiosos. E esses líderes religiosos, quando eles matam Jesus, eles entendem que eles tinham ganhado. E se eles tinham ganhado, agora o canhão ia ser apontado para os discípulos. Se antes Jesus era o alvo, agora os discípulos tinham na mente deles que eles eram o alvo. O canhão mudou de mira, a mira estava em Cristo, Cristo morre, agora os discípulos eram o alvo. E a Bíblia vai dizer que esses homens estavam amedrontados, trancados, com medo nas suas próprias casas. Perceba o contraste, esses homens haviam caminhado com Jesus, ouvido seus ensinos como nós, tinham escutado suas palavras sobre sua morte, sua ressurreição, e ainda assim estavam amedrontados. Eles conheciam a história, eles haviam ouvido a palavra, mas ainda assim estavam com muito medo dos judeus, do império, com muito medo de morrer, Talvez esse seja o maior medo da sua vida, o maior medo da minha vida, não o medo talvez de morrer, nós morrermos, você morrer, mas se você não tem esse medo de morrer, você tem medo que outros que estejam ao seu redor, amigos, familiares, experimentem da morte física. E esse era o medo que rondava o coração desses discípulos. Mas sabe o que é interessante? Eles caminharam com um homem que rumou em direção à morte, com coragem, com alegria, e que já estava dizendo, já estava manifestando e proclamando que essa morte não seria o fim. Essa morte, se para os judeus, se para o Império Romano, ela simbolizava vitória, para Jesus, ela não era derrota. Para Jesus, a morte era um pretexto, a morte era o pretexto da ressurreição. A ressurreição só seria possível se antes houvesse a morte. Para Jesus, a morte era só mais uma etapa que precisava ser experimentada para o cumprimento da vontade de Deus. Meus irmãos, talvez esses discípulos estivessem pensando: será que entregamos a vida por algo sem sentido? Será que abrimos mão de tudo para seguir alguém que morreu e nos deixou à mercê de um império? Será que sonhamos, planejamos e construímos a nossa esperança sobre algo que no final não se sustentou? O medo desses discípulos talvez nem era somente de morrer, mas era de ter vivido uma vida depositada no lugar errado, com um propósito equivocado. E esse também é o medo que pode rondar os nossos corações, o medo de descobrir que investimos a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa trajetória,
todo o nosso coração no lugar errado, na coisa errada. Alguns têm medo de morrer, outros têm medo de viver da forma errada, de uma forma que não valha a pena. E esse era o medo dos discípulos. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Quantas vezes sofremos, brigamos, planejamos e sonhamos por algo que, quando olhamos para trás, percebemos que jamais deveria ter ocupado tanto espaço em nosso coração. É exatamente esse tipo de angústia que parece permear a alma desses discípulos nesse momento. E então, Jesus entra na história. Jesus entra na história e é gloriosa essa parte do texto, porque Jesus entra e a primeira palavra de Jesus, ela encontra o coração desses discípulos, o espaço que havia um buraco nesse coração, que gerava medo, angústia. Será que a morte desse Cristo, desse Jesus, significa que eu vivi, coloquei minha vida no lugar errado, e por causa disso agora eu ainda vou morrer? Eu desperdicei minha vida? Preciso me trancar no quarto, preciso fugir do império, porque eu preciso de mais tempo para viver, então, a partir do que é correto, do que é certo. Esse medo, essa angústia, eles encontram a manifestação da paz de Deus, e a palavra do Senhor Jesus é exatamente essa: paz seja convosco. Eles estavam trancados, eles não abrem a porta para Jesus, Jesus abre a porta, e quando Ele abre a porta, Ele diz: paz seja convosco. Num silêncio esmagador, rostos espantados, perplexidade diante da presença daqueles que eles haviam visto morto, pendurado no madeiro, mas que agora estava em pé diante deles. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que haviam morrido até, não vou nem falar à beira da morte, mas que haviam morreram por alguns segundos, alguns minutos, depois voltaram, foram ressuscitados, massagem cardíaca ou qualquer outra coisa que os médicos possam ter feito. Mas um homem morrer, ter testemunhas dessa morte e ficar morto por 3 dias e depois ressurgir, nós nunca ouviremos um relato assim. Mas aqui esses discípulos estavam manifestando com seus olhos, estavam percebendo com seus olhos e testemunhando, melhor dizendo, com seus olhos, de que aquele homem que havia morrido há 3 dias estava em pé diante deles. Imagina o assombro, imagina a sensação. Paz seja convosco. A Bíblia diz que eles se alegraram ao ver o Senhor, mas não uma alegria tranquila, uma sensação de espanto, misturada com alegria, com euforia, com agitação, um turbilhão de sentimentos. Em meio desse turbilhão, e no meio desse turbilhão, Jesus guia esses discípulos por meio de uma palavra simples: queridos, paz seja convosco. Paz, em meio a um coração turbilhado de sentimentos, ansioso, aflito, e agora um coração espantado, Jesus traz paz. Ou seja, Ele está dizendo: é isso que vocês precisam sentir diante da minha presença, paz, paz. A presença de Jesus significava que nada havia sido vivido em vão. A presença de Jesus significava que a morte não tinha vencido. A presença de Jesus significava que a história não havia terminado, se findado na cruz, no Calvário. Em João 14 ele vai dizer: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá ao mundo. Em Isaías 9, o profeta nos apresenta o Messias como o príncipe da paz. Jesus é aquele que, em meio ao caos do nosso coração, o medo de viver uma vida sem propósito, o medo da morte, é aquele cuja a presença é a manifestação mais clara e perfeita que nós poderíamos ter do que significa ter paz, do que significa encontrar sentido, propósito e ter finalmente os nossos sentimentos ordenados, ligados à cruz, ligados à presença de Deus. Irmãos, Jesus nem precisava ter dito nada, a sua simples presença já proclamaria: olha, eu não
fui vencido pela morte. Vocês não viveram pelo Messias errado, vocês viveram por aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não há nada maior do que isso, não há propósito de vida que supere a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Não há propósito de vida que eu e você possamos construir, idealizar, que supere a ressurreição de um homem que ficou morto 3 dias e depois ressuscitou. A morte não era maior do que aquilo que os discípulos estavam vendo. Os judeus não eram maiores do que a presença desse Cristo ressurreto. A perseguição não poderia superar a realidade viva daquele que morreu, mas venceu a morte. E aqui está a grande primeira verdade que eu gostaria de trazer nessa manhã. A ressurreição de Jesus é a paz que o seu quarto fechado precisa. Quando você se tranca, quando você clama, quando você chora, quando você ora, a ressurreição de Jesus Cristo é o motivo que deve permear o seu coração de paz, de sentido, de significado, de propósito. A vida não é somente isso aqui. Se os meus planos não deram certo, os planos do Senhor serão cumpridos, e já foram na cruz do Calvário, já foram na ressurreição do corpo, e serão manifestados completamente quando Ele voltar para nos buscar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, você e eu não precisamos mais temer. Porque Ele vive, você e eu não precisamos temer o passado, temer o presente, temer o futuro. Porque na disputa dos medos, vence o que é maior e mais significativo, e não há nada maior do que a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa judaica celebrava a libertação de Israel, mas a nossa Páscoa celebra algo ainda mais glorioso, a presença viva do Messias, do Cristo, na minha e na sua história. A nossa Páscoa é a celebração do retorno à comunhão com Deus, uma comunhão quebrada no Gênesis, mas restaurada no Cordeiro de Deus. A ceia, a mesa, o banquete, isso tudo simboliza e nos lembra que Deus está trazendo de volta a sua presença para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, a presença do Senhor é a paz do seu quarto trancado. A ressurreição de Cristo é o que traz significado, é o que traz objetivo, é o que traz propósito para a nossa jornada. Então, o texto continua. Ora, e aí nós vemos um personagem sendo incrementado na história. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava com eles, é isso que o texto vai dizer. Tomé é o discípulo ausente. Nós temos os discípulos que olharam para a morte, ficaram com medo, trancaram o quarto. E nós temos o discípulo que estava ausente, que não estava onde deveria estar. E isso é significativo. João mostra que Tomé não apenas compartilha do medo de outros discípulos, mas também revela um coração que oscila em comunhão, um coração que vacila. Quando os demais discípulos dizem, vimos o Senhor, Tomé responde, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. De modo algum acreditarei. Tomé quer provas sensoriais, Tomé quer tocar para crer. A pergunta que a gente deve fazer é essa. A ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, a vida na igreja, a vida na fé, gera em nós a sensação de que a gente precisa ver para crer? Gera em nós o objetivo de uma vida que precisa de experimentação sensorial? Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir. Porque se isso não acontecer, eu vou embora, eu fujo da comunhão. Tomé é esse discípulo. Tomé é o discípulo que precisa tocar nas chagas. Tomé é o discípulo que estava ausente. Tomé é o discípulo que teve tanto medo, tanta incredulidade, que simplesmente via, sabia, percebia, mas não cria. Isso é importante para nós. Muitas vezes na nossa jornada, o medo toma conta do nosso coração, e a incredulidade,
E para crermos que ainda há esperança, nós exigimos sinais visíveis, respostas palpáveis, movimentos concretos. Dizemos no fundo da alma: eu preciso ver, eu preciso entender todas as coisas, eu preciso sentir algo muito forte para então crer. Precisa fazer sentido, eu preciso de respostas concretas. Eu preciso saber, através de uma profecia, o que vai acontecer amanhã. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo. E nós somos muitas vezes tomados do mesmo sentimento que Tomé. Do mesmo sentimento que Tomé. Eu preciso ver para crer. Não está fazendo sentido. Tomé queria exatamente isso. Ele queria tocar nas feridas para crer em Cristo. 8 dias depois, os discípulos estão novamente reunidos e mais uma vez as portas estão trancadas. Perceba como o padrão se repete. Jesus já havia aparecido e eles trancam a porta mais uma vez. O medo toma o coração deles mais uma vez. Meu irmão, hoje você pode estar ouvindo essa mensagem, eu posso estar pregando essa mensagem, e semana que vem minha porta está trancada no meu quarto, eu estou chorando, angustiado, incrédulo. Meu coração está vazio da presença do Senhor, porque é muito difícil crer em algo que eu não vejo. É muito difícil me lembrar que a presença do Senhor é uma realidade na minha história, independente do que esteja acontecendo. Mas eu estou doente. Ou, meu filho está doente, minha irmã, meu irmão, como pode? Mas tem fome na África, mas tem guerra, mas a política, mas, meu irmão e minha irmã, Cristo ressuscitou e Ele é presente na história, independente do que esteja acontecendo. Nós não precisamos ver para crer, porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. Porque o medo e a incredulidade têm essa característica. Mesmo depois de experiências profundas, eles insistem em reaparecer, e nós precisamos ser vigilantes. Então Jesus vem novamente, como sempre, intervindo na nossa história quando a gente não consegue resolvê-la. E vem agora também por causa de Tomé, e Jesus diz: põe o dedo aqui, Tomé, põe aqui, vê as minhas mãos, toca, chega também a mão, põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. Eu estou vivo, eu estou vivo. Jesus conhece o coração de Tomé, Jesus sabe exatamente onde está a sua luta. Ele não ouviu Tomé falando aquilo naquele momento, sobre a sua incredulidade, mas sabe o que se passa dentro dele. O Senhor conhece o seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que te traz angústia, o que te dá medo, Ele sabe onde está a sua dificuldade na fé. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo dedicar tempo ao Senhor como eu deveria, e talvez isso tudo sejam sintomas manifestados de uma incredulidade no nosso coração. E Jesus sabe disso, isso é o mais especial, é o mais importante. Jesus conhece o nosso coração. Jesus não apenas acolhe Tomé, Jesus também confronta Tomé. Ele cede às exigências de Tomé. Tomé, você precisa ver para crer, você precisa tocar, então vem, está aqui, toca. Eu sei da sua fraqueza, eu sei da sua incredulidade, e eu vou atender às suas expectativas. Mas Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Pode tocar, pode ver, eu sei que você precisa, faz parte do que você precisa, da sua demanda pessoal. Mas Tomé, não seja incrédulo, seja crente. É isso que Cristo está nos dizendo nesse dia. É isso que o Senhor fala ao nosso coração sempre. Olha, eu sei que você precisa, eu vou até te mostrar, eu vou até manifestar aqui a minha graça para que você veja, perceba, mas olha, não fique dependente disso, não seja incrédulo, seja crente, acredite, deposite a sua esperança, a sua fé em mim, pois eu ressuscitei. Tomé, eu satisfiz aquilo que você precisava, agora deixe a incredulidade e abrace a fé. Meus irmãos, a ressurreição é um instrumento de preservação da nossa fé. É porque Cristo ressuscitou que a nossa fé não é um exercício vazio. É porque Cristo ressuscitou que a presença dEle é real nas nossas vidas. É porque Cristo ressuscitou que continuamos sendo sustentados, guardados e cuidados todos os dias.
Nós precisamos deixar de viver a incredulidade e passar a viver a fé, a certeza, a convicção de que não existe nada que supere a ressurreição do Filho de Deus nas nossas vidas. Precisamos viver todos os dias à luz dessa verdade, de que Jesus não permaneceu num sepulcro, mas está vivo, está presente conosco até o último dia das nossas vidas, até o fim da nossa jornada. A nossa cruz, nós não a temos aqui, mas se tivéssemos, ela estaria vazia. Ela não estaria lá com o corpo de Cristo pendurado, ela estaria vazia, porque ela nos lembra todos os dias de que Jesus Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou. Meu irmão, não tem notícia mais importante na história da humanidade do que essa. Um homem que estava morto e venceu a morte no terceiro dia. Isso afasta o medo, mas também afasta a nossa incredulidade. Nós temos vida e vida abundante. E qual é a resposta de Tomé? O que Tomé responde para Jesus? Dá uma lida aí na sua Bíblia. Senhor meu e Deus meu. Mais nada. Senhor, nossa, que bom, é verdade. Você morreu, ressuscitou, está aqui. Não. Jesus, nossa, desculpa, perdão, eu não acreditei. Mas foi por conta disso. Lá em casa apareceu um imperador, um guerreiro do Império Romano ali, um soldado. Apareceu um fariseu, apareceu um saduceu, e eu fiquei com medo, e foi por conta disso. Não. Senhor meu, Deus meu, é você que está aqui. Você é meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Aquele que duvidava agora adora, aquele que exigia tocar agora confessa, aquele que resistia agora se rende aos pés do Messias, do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador. Ele reconhece finalmente a verdade: Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Filho do próprio Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus diz: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado. Aqui Jesus sai de Tomé e está olhando para você, mais de 2000 anos depois. Bem-aventurada a igreja que vai ser formada, quando eu ascender e os apóstolos continuarem plantando essas igrejas. Bem-aventurada essa igreja universal do nosso credo apostólico, essa igreja que vai permanecer fiel, vai lutar até o fim, até o dia que eu voltarei para buscá-la. Bem-aventurado eles, porque eles não vão me ver. Bem-aventurado eles, porque eles não vão me ver, mas eles vão crer. Amém? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é uma realidade na sua vida? Você crê que Ele habita no seu coração? Você crê que Ele ressuscitou no terceiro dia? Por isso nós somos batizados e professamos a nossa fé. Jesus está olhando para mim e para você, e Ele então, como um movimento natural, faz e determina algo maravilhoso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus transforma discípulos assustados em servos enviados. A missão da igreja nasce da missão do Filho. João 17, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Os discípulos deixam de ser apenas seguidores e tornam-se embaixadores do Cristo ressurreto. Então Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, você está aqui mais de 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E você tem uma missão que foi entregue para você há 2000 anos atrás, mas que permanece sendo o motivo da nossa existência. Assim como Deus me enviou, eu os envio. Recebei o Espírito Santo. Seu chamado é para ser testemunha. Seu chamado é para lembrar que a Páscoa pode até ter chocolate, não tem problema. Mas a Páscoa para nós é a ressurreição do Filho de Deus, a mensagem mais extraordinária que alguém poderia receber e crer. O propósito, o objetivo, o começo, o meio, o fim das nossas vidas.
A morte não teve poder sobre o Filho de Deus e ela não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a minha. Amém? Recebei o Espírito Santo, sedes minhas testemunhas, um sopro que carrega significado. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E assim termina o Evangelho de João. Que Deus nos abençoe. Jesus nos deu vida. Jesus é o motivo, o significado do nosso medo se tornar paz, da nossa desesperança se tornar esperança, e de sermos testemunhas fiéis até que Ele venha, para a honra e glória de Jesus. Amém.